Está no ar mais um Elo é o Elo comigo, Deise Maranata. Hoje vamos conversar sobre um tema que toca a vida de milhões de brasileiros e brasileiras, o autismo. O transtorno do espectro autista, ou TEA, é uma condição do neurodesenvolvimento que afeta a comunicação, a interação social e o comportamento. E embora o autismo seja uma realidade para muitas famílias, ainda há muito a aprender, compreender e acolher. Segundo o Censo Demográfico de 2022, realizado pelo IBGE, o Brasil tem 2,4 milhões de pessoas diagnosticadas com autismo. Entre as crianças e adolescentes, a situação é ainda mais significativa. 1,1 milhão de pessoas de 0 a 14 anos convivem com o TEA. E para debater esse tema importante, vamos receber aqui no estúdio uma convidada especial, a psicóloga Mariana Viana, servidora da Secretaria Estadual de Saúde e chefe da seção das políticas transversais. Ela atua diretamente na construção e coordenação de ações voltadas à saúde mental e ao cuidado integral, incluindo políticas para pessoas com transtorno do espectro autista. É uma honra tê-la conosco para falar sobre esse tema tão importante. Bem-vinda! Muito obrigada. Como que a Secretaria Estadual de Saúde tem atuado na formulação de políticas públicas para as pessoas com TEA aqui no nosso estado? Então, com a Lei 15.322 de 2019, o Estado elabora e implementa uma política específica para o atendimento às pessoas com autismo no estado do Rio Grande do Sul. O programa TEA Acolhe. Ele inicia em 2021 com a implantação de centros de referência, né, nas macro-regiões e regiões de saúde do estado, que são compostos por equipes especializadas em autismo, que prestam um suporte técnico aos profissionais dos municípios que atuam nas áreas de saúde, de assistência social e de educação. Além disso, eles têm também o papel da disseminação de informações à sociedade, né, visando a questão da inclusão social. Então, esses centros, eles têm o papel de qualificar professores, atenção primária em saúde, profissionais da assistência, de direitos humanos, no atendimento às pessoas com autismo lá no seu município. Então, qualificar e interligar essas redes de atendimento já existentes. Além disso, no ano de 2023, a gente implementa os centros de atendimento em saúde, que aí são centros de atendimento direto a usuários, né, pessoas com autismo e familiares, com equipe multidisciplinar, então médico, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogos, psicólogos, educadores físicos, que vão prestar esse atendimento multi em saúde, né, para as pessoas com autismo e também para a avaliação dos casos, né, quando encaminhado para um diagnóstico. E hoje esses equipamentos, tanto esse de capacitação, TEA Acolhe, né, que é de capacitação dos profissionais, quanto de atendimento direto à comunidade autista, eles estão espalhados nas macro-regiões do estado. Isso, a divisão da saúde do estado, ela se dá em 7 macro-regiões de saúde, né, hoje nós temos 7 centros macro implementados e nós temos 30 regiões de saúde, então nós temos implantados 29 centros, falta um somente para a gente completar essa rede prevista para esses centros que são de qualificação, então, das redes locais, né? E dos centros de atendimento em saúde, nós temos atualmente em funcionamento 55 centros. Ótimo! E quais são os principais desafios para garantir acesso ao diagnóstico precoce e acompanhamento adequado pelo SUS? Olha, um dos desafios é a gente poder ampliar essa rede de atendimento, né, que nós já estamos atuando nesse sentido. Então, hoje nós temos 55 serviços e a gente tem a previsão de habilitar até 90 serviços no estado. Mas, além disso, é muito importante a qualificação da rede como um todo, né? Então, esse profissional de saúde lá da atenção primária, ele também precisa ser capaz de identificar esses sinais de alerta para o autismo, né? Então, os profissionais fazerem a utilização de instrumentos de rastreio também. Então, na caderneta da criança existe o MChat, que é uma ferramenta né, de rastreio. Então, ele vai dar esse sinal de alerta de que
essa criança precisa de uma avaliação especializada que tem indícios de que pode se tratar de autismo, né? Não é um diagnóstico, mas ele traz esse alerta. E a gente tem aqui no estado uma inovação, que é a escala Mini-TEA, porque o MCHAT ele trabalha com crianças de 1 ano e meio a 3 anos, e 3 anos e meio. E fora desse período, acima desse período, não existia uma ferramenta capaz de avaliar, né? Então, aqui no estado, a ferramenta Mini-TEA, que foi elaborado por um centro regional de referência da APAE de Passo Fundo, juntamente com a Universidade de Passo Fundo e a Unicinos, faz esse rastreio de 3 anos e meio até crianças de 12 anos de idade. Então, isso é muito importante. Ela não é exclusiva da saúde, então é uma ferramenta que pode ser utilizada por qualquer pessoa, né, ali da rede, pelos familiares. E é isso, ela vai detectar um sinal de alerta ou não, né, pode também se descartar a possibilidade de autismo, de necessidade de uma avaliação para o autismo ou a necessidade de um encaminhamento. Então, isso é muito importante que todos os profissionais estejam atentos, né, e isso é disseminação de informação. Então, os centros de referência atuam com a disseminação e o programa tem muito esse viés, para que realmente a informação não fique só no serviço especializado, mas em toda a sociedade, né, o que é muito importante. E essas ferramentas, elas podem ser usadas pelas escolas também, que é onde as crianças também frequentam, estão ali em contato com os professores, os colegas? Sim, podem ser utilizados por professores, né, claro que é isso, tendo sempre essa orientação do que ela se refere, né, como um sinal de alerta e não um diagnóstico em si, mas pode ser também utilizado por profissionais da educação. E aí as famílias que querem utilizar essa ferramenta, elas procuram vocês, procuram os centros e vocês orientam? Ela é uma ferramenta disponível, né, então se você procurar, vai encontrar na internet a ferramenta, não precisa, ela não está em um local específico, né, mas é uma ferramenta validada que pode ser utilizada, então não precisa buscar nenhum centro de atendimento para utilização. Qual é que é o nome, então, para as famílias que estão nos assistindo, para procurarem, quem tem interesse? Mini-TEA. Mini-TEA. Procurando ali no Google, na nossa pesquisa do famoso Google, a família já consegue utilizar essa ferramenta. Sim. Qual é mesmo a idade que pode usar as ferramentas que tu citaste para nós? Sim, então, retificando o que eu coloquei, né, a MCHAT é de 1 ano e meio a 2 anos e meio, e a escala Mini-TEA de 2 anos e meio a 12 anos de idade. Perfeito. Existe uma linha de cuidado estruturada para pessoas com TEA dentro da rede estadual de saúde? Como que ela funciona? Sim. A rede de cuidado, ela é a mesma rede de cuidado da pessoa com deficiência, né? Então, ela segue essa linha. O atendimento sempre inicia pela atenção primária em saúde. O atendimento à pessoa com deficiência, ele é previsto em todos os níveis de atenção, né? Não somente na atenção especializada. Então, é importante que a atenção primária dê conta das necessidades, atenção especializada e qualquer necessidade de saúde que venha a ter também na alta complexidade, enfim. Então, essa linha sempre inicia na atenção primária. Então, o usuário sempre buscar a atenção primária, que vai ser efetuada uma avaliação, e se for necessário o encaminhamento para um serviço especializado, esse vai ser feito através da Secretaria Municipal de Saúde, né, em que o usuário vai entrar no sistema de regulação, a maioria do estado utiliza o sistema GERCOM, para o agendamento no serviço de referência para o seu município, né. Quando a gente fala em atenção primária, só para esclarecer para o pessoal, é o posto de saúde, Isso, a ASF, né, a unidade de saúde lá no seu bairro. Lá no seu bairro, mais próximo ali da sua residência que ele está vinculado. A previsão de ampliação desses centros, vocês estão trabalhando já nisso, né? Esses que estão espalhados nas macro-regiões. Isso, a gente tem, então, ampliação de um centro macro-regional para a gente completar os nossos 8 centros, né? Porque na macro-metropolitana, pela questão populacional, nós vamos ter 2. Um centro regional para completar os 30 regionais. E para os centros de atendimento em saúde, hoje a gente tem 55 em funcionamento e temos a previsão de ter até 90 centros. E estamos atuando, né, para completar essa propósito. Rede. Quais são os principais avanços que tu, então, como nossa servidora da Secretaria Estadual de Saúde, consegue perceber ao longo dessa caminhada?
Sim, eu acredito que a qualificação das redes locais, né, dos municípios, então esses centros de referência mobilizam isso no município, a interlocução dessas redes de saúde, assistência, educação, né, a questão da disseminação das informações para a sociedade, que é muito importante, não tem como existir inclusão efetiva sem que toda a sociedade acolha, né, entenda, acolha. A ampliação dos atendimentos, que é fundamental, a gente sabe que os atendimentos em saúde são muito importantes, né, para o desenvolvimento. O diagnóstico precoce também pela qualificação das unidades de saúde com esse olhar. E eu acho que seria isso. Esses avanços já são muitos. Agora eu fiquei lembrando de Guaíba, a gente tem um centro de autismo lá na nossa cidade, e eu vejo assim a dificuldade de conseguir, às vezes, alguns especialistas, né, o terapeuta ocupacional, o isso? Sim, médico Neurologista pediátrico, né, tem uma dificuldade. Isso ainda é um desafio? Sim, é um desafio bem grande, a questão do neurologista, né, mas a gente percebe também que o terapeuta ocupacional e o fonoaudiólogo também são profissionais que às vezes os serviços têm dificuldade, né, de ter, e às vezes a própria qualificação dos profissionais, né, então ter essa especialização em autismo, ter essa qualificação, a gente percebe que nem todos os serviços, e é um desafio para as habilitações também dos serviços, né, porque eles têm que ter essa qualificação. Então é um desafio, mas ao mesmo tempo que o Estado propõe esse formato, a gente percebe que muitas pessoas estão se qualificando, estão buscando também, muitos profissionais do centro estão buscando essa qualificação, né, ou o serviço, não tem uma equipe ainda qualificada, mas eu vou qualificar a equipe para me tornar, né, um centro, então isso também está mobilizando nesse sentido da qualificação das equipes. Como que a população pode acessar, então, informações, os serviços disponíveis para pessoas com TEA? Sim. No site da Secretaria Estadual de Saúde, da SES, tem uma página do programa TEA Acolhe, onde consta todas as informações, entre elas um painel, né, em que se localiza todos os serviços do programa TEA Acolhe. Então ali o usuário pode digitar o nome do seu município, né, e ver todos os serviços de referência. Além disso, a gente indica, né, que busque a Secretaria Municipal de Saúde do seu município, porque muitos municípios também têm seus centros municipais, têm seus dispositivos, né, então as Secretarias Municipais de Saúde também podem prestar essa orientação. Muito obrigada, doutora, por estar conosco, obrigada por separar esse tempinho para trazer informações aqui para os nossos telespectadores. É um tema que faz parte do nosso dia a dia e a gente precisa aprender a acolher cada vez melhor, né, toda a comunidade autista. Muito obrigada pela tua presença. Com certeza, nós que agradecemos enquanto Secretaria Estadual. Muito obrigada. E agora você me aguarda só um pouquinho que a gente vai para um breve intervalo e já retornamos. Pra saber de tudo, ela é o elo. Pra saber de tudo, ela é o elo. O Elo é o Elo está de volta. O tema de hoje é autismo. E para continuar o nosso bate-papo e nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa realidade, eu recebo Fabiane Lima, gestora do grupo Libertar TEA, que realiza um trabalho pioneiro no Brasil, acompanhando pessoas com transtorno do espectro autista ao longo de toda a vida. Com unidades em Canoas e Porto Alegre, o grupo oferece diagnóstico precoce, terapias especializadas, apoio educacional, programas de inclusão social e familiar, além da primeira moradia assistida totalmente dedicada a pessoas com autismo no país. Bem-vinda, Fabiane! Olá, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade, estou muito contente de estar aqui hoje. Vamos começar então falando sobre o grupo Libertar TEA. Como surgiu esse grupo, essa ideia? Conta para nós como começou esse trabalho. Claro. Bom, tudo começou com um sofrimento familiar, né, que é o meu pai, já hoje falecido, Paulo Lima, que à época era um bipolar, né, um transtorno de saúde mental, bipolar grave, e vinha de recorrentes internações de instituições de saúde mental. E como, apesar de bipolar, no auge daqui a pouco de uma euforia, né, e um grande empreendedor, numa das suas internações, ele fez todo um plano de negócio para a gente estruturar um programa diferenciado
de atendimento a pessoas, né, com sofrimentos e transtornos mentais, focado também na família, não só no paciente. Saindo de lá, ele chamou a minha irmã, que é a Carla, que finalizava o curso de psicologia, e entregou para ela o desafio. Carla, eu desenhei todo o programa, todo o projeto. Sei os planos de saúde, os municípios, estado, quantos funcionários, como que pode ser, a estrutura, e trouxe para ela assim, um número incrível de dados. E deu esse desafio, então, né? Nós iniciarmos, então, atendimentos com uma parte humanizada, focada também na família, não só no paciente. Então, ele iniciou em 2009, foi que ele trouxe esse desafio. Em 2013, nós recebemos o nosso primeiro paciente dentro de uma unidade, né, de internação em saúde mental. Ao longo dos anos, nós iniciamos na cidade, então eram assim, 2 mulheres na cidade de Alvorada, na saúde mental, todos aqueles desafios para enfrentar, né? E conseguimos. Em 2018, nós fizemos a transferência da unidade para a cidade de Canoas, porque nós precisávamos de um espaço maior. Precisávamos ampliar a estrutura física. Aí, então, apresentamos o projeto, fomos autorizados, mudamos para Canoas. Logo que chegamos em Canoas, começamos a observar um movimento, né, na necessidade de famílias buscando diagnóstico, buscando terapias para pessoas com autismo. Ainda não existia... Quando iniciou a clínica, então, não era esse o foco? Não, ela Não foi era? transformando, a gente diz assim, ela mudou o DNA. Né? Então, a partir de 2018, nós focamos muito nas estratégias, as questões do autismo, pesquisa, muita pesquisa internacional, profissionais especializados que se especializaram no exterior. Em 2019, iniciamos, então, os atendimentos na primeira moradia de adultos autistas do Brasil, que realmente é pioneira e ainda é única. A partir dali, estruturamos um projeto baseado em evidências científicas, né, alicerçado em pesquisas e trabalhos na Holanda, Estados Unidos e Canadá. Adaptamos a terapia ABA, porque a gente precisa trabalhar muito a autonomia, as atividades da vida diária em adultos, né, e começamos, então, todo esse nosso programa. Em 2020, nós observamos que nos adultos, né, as dificuldades que eles tiveram, a falta de acesso a terapias na sua infância, na sua adolescência, né, eles tiveram algumas cronificações, assim, dificuldades de desenvolvimento. Então, nós criamos a primeira clínica 360, com atendimento integrado. Foi aí que nós chegamos em Porto Alegre, a primeira instituição, então, de atendimento multidisciplinar, mas com um foco transdisciplinar, porque nós precisamos sair de dentro das paredes da clínica. Nós precisamos atender a criança ou a pessoa, a família, a escola, a comunidade. Então, ela vai muito além das paredes, né, de dentro da unidade. A gente precisa envolver o todo, né? Ótimo. E como que funciona, então, esse atendimento multiprofissional, reunindo médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, todos atendem na clínica de Porto Alegre, na clínica de Canoas? Como que funciona? Bom, nós temos, então, algumas unidades, né? São 4 unidades hoje. A moradia, nós temos a unidade de Ipanema, que são, então, é um projeto estruturado diferente, porque se trata de uma moradia, né? Então, a gente, além de fazer o atendimento do cuidar, nós também propomos ali a desenvolvimento da autonomia e qualidade de vida. Então, ali dentro, a gente tem um programa diferenciado, porque os terapeutas, né, atuam dentro da residência. Então, lá nós temos um formato em condomínio. Então, são 8 casas, né, a gente preconizando a legislação da residência terapêutica e da moradia inclusiva. Nós fizemos um projeto em conjunto com o Governo do Estado, autorizado pelo Governo do Estado e Prefeitura de Porto Alegre, para que esse funcionamento fosse em condomínio. Então, cada casa pode ter até 10 moradores, são casas amplas, porém, no condomínio, nós temos as estruturas de apoio, como a parte de alimentação, de nutrição, toda a produção, a parte de rouparia, onde é feita a chegada e a saída das suas roupas, das suas vestimentas. Temos toda uma parte, então, também de enfermagem, farmácia, são todos setorizados
dando suporte para essas casas onde moram, né, os nossos residentes. Então, ali dentro, a gente tem uma gestão diferenciada, que os terapeutas ficam ali dentro com eles, fazendo as atividades e os planos, né, da vida diária. Nas unidades de atendimento, de intervenção precoce, aí sim, nós temos lá também toda a equipe multidisciplinar necessária, né, com atendimento para diversos métodos, tanto a terapia ABA, né, que hoje é muito amplamente divulgada e necessária, mas também Denver, Bobat, integração sensorial, todas as questões ali que virem através de um laudo, nós disponibilizamos dentro das unidades. Então, cada unidade tem o seu time. Então, em Canoas, nós temos um time especializado, que fica ali no Hub de Saúde Max Plaza, bem na BR, uma unidade bem diferenciada, são em torno de 800 metros quadrados de área. Aqui no bairro Moinhos, nós temos, então, 2 unidades também. Ali a gente consegue fazer atendimento em torno de 600 crianças hoje. Na região de Ipanema, na zona sul de Porto Alegre, então nós também temos outra unidade para intervenção precoce, que fica em frente até a unidade de moradia, né, facilitando para nós também a gestão, também com o seu time. E como eu falei, a gente sai dali, né? A gente não fica só ali dentro. Então a gente precisa, né? Por exemplo, terapeutas fazem no treino de atividades da vida diária todo um programa com adolescentes, para que eles aprendam a manusear dinheiro, a fazer uma compra numa farmácia, a irem até um restaurante, né? Nós também, da parte da educação, os nossos profissionais se comunicam muito com as escolas, né? Então nós temos uma agenda muito ativa para poder fazer aquela intervenção do PEI, auxiliar, né? Fazer algum suporte que é necessário, algumas adequações, às vezes algumas intervenções. Então a gente é transdisciplinar, né? E se trabalha com muita dedicação. Fábio, conversando com as famílias atípicas, a gente percebe que a principal preocupação dos pais, dos responsáveis e quando eu não estiver mais aqui? Quem vai cuidar do meu filho? Quem vai dar a atenção, o suporte que ele precisa? E aí a gente estava conversando então sobre o residencial, né, esse condomínio que moram adultos. Como que as famílias conseguem mais informações ou a forma de acesso a esse residencial? Bom, realmente, um dos grandes angústias, né, que existe nas famílias, com as famílias atípicas, inclusive sou tia atípica também, quem vai cuidar do meu filho quando eu não puder ou quando eu não estiver mais aqui? Para isso, então, existe já, então, o residencial TEA, e nós podemos acolher, a gente tem alguns critérios de acesso, podem nos procurar através das nossas redes sociais, que fica, então, residencial_TEA, pode nos procurar, nos chamar ali, ou através de vocês, aqui, o canal de comunicação, para que a gente possa estruturar. É um momento muito delicado, são vários momentos que a gente tem que fazer esse acompanhamento. A maioridade é um momento que a gente tem que dar uma parada ali com as famílias, dar uma repensada em outros acessos, e a questão da moradia. Então, isso tudo, nós temos toda uma equipe de serviço social, de acolhimento, de orientações, tem toda uma parte jurídica que a gente pode estruturar junto com as famílias. É um momento que tem que ser feito com calma, né? Com muita tranquilidade, com toda uma equipe técnica respaldando, né, esse acesso, mas ele existe. Então, nós temos muito orgulho assim, em trazer esse acalento para os corações das mães e dos pais, né, ou dos seus familiares, que existe política pública já, e o Rio Grande do Sul é pioneiro, né, estamos aqui no município de Porto Alegre para receber a quem tiver necessidade. E para acessar, então, os profissionais, os atendimentos nas clínicas, como que as pessoas podem fazer? Elas vão direto à clínica? Existe alguma outra forma de ingresso? Sim, as clínicas podem chegar diretamente, né, nas nossas unidades. Nós também atendemos particular, convênios como Unimed, Bradesco, Cassi, Suamérica, entre outros convênios, que podemos ter acesso. Também atuamos com a parte pública, né, atendemos alguns municípios e sempre buscando novas parcerias, e também temos pacotes de atendimento para poder facilitar, né, para aquelas pessoas que não têm um plano de saúde, não conseguiram acesso público ou querem outras
outras terapias, né, também para qualificar o atendimento. Nós temos pacotes, então, que a gente promove ali alguns descontos para dar o acesso, né. Então repete para nós, Fábio, para a gente finalizar, como que o pessoal entra em contato com vocês. Tá certo, então. No residencial, é residencial_TEA, e da parte das terapias, das clínicas multidisciplinares, é Complexo TEA. Perfeito. Muito obrigada, Fábio, por esse bate-papo conosco, trazendo todas essas informações e também esse acalento ao coração das famílias, né? Tratando um pouquinho dessa preocupação com os autistas adultos. E agora a gente vai ouvir a nossa repórter Bruna Reis no Papo Local, que vai trazer mais informações especializadas sobre esse tema. E hoje o Papo Local está com um tema extremamente importante e necessário. A gente vai falar sobre o autismo, desmistificar questões. Tem muita desinformação e mitos sobre esse tema. E para isso eu chamei a psicóloga Bárbara Porari, que ela é analista comportamental e neuropsicológica e ajudou muitas famílias sobre essa questão. Na tua visão, como que a gente consegue perceber, sendo que tem essas variáveis, que uma pessoa pode ter ou não, que é bom fazer um diagnóstico? Tá. Desde o início da infância, a gente tem um desenvolvimento que a gente espera de cada criança e cada etapa da nossa vida. Então, isso também, quem não tem contato com criança diariamente ou vai ter o seu primeiro filho, pode acessar essas informações dentro da carteirinha de vacinação. É onde tem todos os desenvolvimentos, o que a gente é esperado para uma criança. Já uma criança com TEA, a gente consegue observar se a gente chama e ele não olha, se tem algum barulho e ele não dá muita bola, quando tem alguém diferente na visita, na rotina de casa, fica um pouco mais intimidado, andar nas pontas dos pés, não brincar com função, com um brinquedo e entre outros. Mas isso não significa que é algo... Ai, tem autismo. Sim. Porque não ouviu eu chamar ele pelo nome. Não. Esse pré-conceito já no diagnóstico, no diagnóstico. Então, assim, é um conjunto, não é algo singular. E é importante sempre buscar alguém da área da saúde para fazer essa verificação, para a gente ter um diagnóstico. Importante. Toda criança faz o acompanhamento com o pediatra. Na hora do pediatra, a gente pode sinalizar em alguns momentos o que está acontecendo na rotina da família ou até mesmo na escola, e o pediatra pode encaminhar para um neuro ou um psiquiatra infantil. Como a psicologia pode ajudar essa criança no desenvolvimento? É importante a gente reconhecer isso quanto antes, ou como funciona? Quanto antes é o melhor para a gente entregar uma qualidade de vida melhor para aquela criança ou até mesmo o adolescente, que aí fez um diagnóstico tardio. O que acontece? Quando a criança vem de uma forma precoce para a gente, no nosso consultório, a gente consegue entregar uma qualidade de vida, aumento de autonomia e entregar melhores habilidades sociais para o convívio depois da vida adulta e na fase adolescente também. Principalmente para a pessoa, né? Para a pessoa se sentir bem. No mundo onde a gente vive, né, com tantas coisas, com tantas informações, a gente precisa desmistificar esses mitos e buscar informação. E hoje, onde a gente consegue buscar essa informação, o público de casa? Qual é o teu Instagram? O pessoal pode me encontrar no Instagram, que é psicopuerari, onde lá eu coloco algumas informações, também um pouquinho do que eu faço durante a clínica, no meu dia a dia, e como eu também ajudo esses pais, né, essas famílias, a procurar mais informação, como acolher eles também num momento tão delicado que é quando a gente recebe o diagnóstico. Eu falo como mãe, mas às vezes a gente tem que se colocar no lugar de outras pessoas, porque a gente vive com uns olhares de julgamento, a gente não sabe como é que vai se encaixar, como é que vai ser no futuro. Então essas famílias também podem procurar grupos de apoio, conversar com os terapeutas e ter um bom profissional do lado. É muito importante. É sempre importante a gente buscar informação, pedir ajuda. E eu queria ver sobre essa questão dos desafios emocionais que essas famílias atípicas enfrentam, assim, a tua opinião, o teu depoimento também, pra gente compartilhar. O que eu penso? Cada criança, cada adolescente é único. Do mesmo jeito, gente, nós somos diferentes. A gente tem pensamentos diferentes, exato, personalidades diferentes, gostos diferentes. E é assim também no autismo. Mensagem que tu daria para uma pessoa que está buscando mais informações sobre o autismo? Além do diagnóstico, a gente é pessoa. A gente é ser humano, a gente busca pelos nossos direitos, sobre a nossa qualidade de vida, nossa autonomia, comunicação. Então é isso que eu desejo para todo mundo que está nessa luta buscando o diagnóstico, fazer o quanto antes para ajudar
nessa trajetória. E essa foi a contribuição da psicóloga Bárbara Puerari para o nosso papo local sobre esse tema extremamente importante que é o autismo. Eu volto contigo, Daisy. Que legal, Bruna! Muito bom poder debater esse tema. Agora, aqui no nosso estúdio, continuamos trazendo novos pontos sobre o transtorno do espectro autista. E quem está conosco é a professora Carmen Gottfried, titular da URGS, pesquisadora 1 do CNPq, e ela também integra o INCT e a Rede Nacional de Saúde Mental, uma referência no estudo do autismo no Brasil. Bem-vinda, professora! Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Fico muito contente de poder compartilhar um pouco das nossas frentes em pesquisa sobre esse tema tão fascinante. A gente fica muito feliz de te receber aqui, professora, né? Ter todo esse olhar da pesquisa, do estudo, né? Trazer também essa pauta para quem está nos assistindo. Qual a importância, então, da pesquisa científica no avanço da compreensão sobre o TEA? É muito importante, faz toda a diferença, porque nós podemos imaginar assim, que já iniciamos a falar de autismo há 100 anos. Foram as primeiras descrições. E ao longo de 100 anos, nós tivemos já muitos avanços de pesquisa por meio, né, de uma pesquisa de qualidade, uma pesquisa com rigor científico, o que permite que nós consigamos hoje entender melhor como que, quais são os principais fatores de risco, quais são os principais fatores genéticos envolvidos, que impactos o sistema gestacional pode sofrer, que possa talvez ter um envolvimento no gatilho, né, no desencadeamento do transtorno do espectro autista. Então, a pesquisa faz toda a diferença para avançarmos no conhecimento. A senhora é fundadora de um grupo de estudos voltado ao autismo. Como que esse grupo atua? Quais têm sido os principais avanços? Sim, o GTE é o Grupo de Estudos Translacionais em Transtorno do Espectro Autista. Esse grupo foi iniciado em 2005, junto com meu grande amigo, neuropediatra, professor Rudimar Riesgo. Ele, à época, percebeu que era uma área que requeria muito estudo ainda, e nós dois entramos como docente na universidade mais ou menos nesse período. Então, de 2005 até agora, nós já tivemos muitos avanços por trabalhos conjuntos, reunindo o estudo pré-clínico e clínico. O grupo já tem 20 anos, então, professora? Já tem 20 anos. Gente, eu não sabia que já tínhamos há 100 anos estudos sobre as TEA. primeiras descrições que ocorreram, né? Foi inclusive uma psiquiatra russa, Grunia Shukareva, ficou em russo por muito tempo. Em 1940 foram as novas descrições de conhecimento público, Leo Kanner e Hans Asperger, e depois tomou ciência de que ela já havia descrito o que nós hoje chamamos de autismo. E os desafios mais urgentes, então, aqui no Brasil? A inclusão. Eu vejo como um dos principais desafios, porque nós sabemos que hoje tem uma norma, uma lei para que reserve vagas para a inclusão, mas nós não estamos ainda no preparo dos profissionais para receber com qualidade a inclusão, e que tenha mais conhecimento e que tenha suporte de tutores e de monitores e de... só assim nós teremos uma inclusão de fato. Então eu vejo como o principal desafio hoje é a inclusão. Que dialoga diretamente com a capacitação, então, dos profissionais. Exatamente. A gente precisa focar nisso. Exatamente. Capacitação dos profissionais para acolher da melhor forma, né, os autistas. E para isso, recurso para isso. Então, é necessário que nós tenhamos também nos orçamentos, políticas públicas exatamente, que estejam prevendo esse preparo dos profissionais no orçamento. A senhora faz parte de uma parceria internacional nas pesquisas sobre o tema. O que é essa parceria e o que ela representa aqui no nosso país? Sim, nós temos sempre, desde que nós iniciamos em 2005, a nossa ideia é sempre ter cooperações internacionais, porque isso traz mais avanço, mais possibilidade de conhecimento, inclusive de uso de
tecnologias que talvez nós não tenhamos ainda, embora hoje no Brasil estamos com muitos avanços tecnológicos, e nesse específico é com a Inglaterra, hoje com a Universidade de Lancaster. Nós fundamos, então, um grupo, uma rede de pesquisa com vários profissionais, e nosso intuito principal é que nós tenhamos tanto mobilidade de profissionais de lá para o Brasil, quanto do Brasil para a Inglaterra, e com isso preparar jovens para cada vez ficarem mais capacitados para estudo do autismo. Para as famílias que estão nos assistindo, professora, sinais de atenção, tá? Para os pequenos, para os nossos bebezinhos. Quais são os sinais para as famílias que tiveram um bebezinho agora? O que pode chamar a atenção delas, que elas devem procurar conversar com o seu pediatra? Alguns sinais. Essa é uma área que eu não tenho a qualificação suficiente, porque minha área é pesquisa. Né? Isso deveria, por exemplo, indico, né, o professor Rudimar Riesgo, que vai ser espetacular para responder essas frentes. Mas sabemos que já começa com a dificuldade de olhar o olho no olho, né? Então ele relata muito isso, de que muitas vezes o bebê ele não busca questões lúdicas, muito mais ele busca se está querendo água ou comida, mas não um brinquedo. Então tem esses traços, sinais que dá para perceber em bebês, que um olhar atento já pode servir de alerta. Eu agradeço a sua presença aqui conosco, né? Se tiver mais alguma consideração, abre espaço para suas considerações finais, alguma outra informação que a senhora queira deixar para as nossas famílias, fique à vontade. Sim, eu gostaria de dizer, né, que nós estamos, então, com um aumento da prevalência, né, chegando a uma criança em cada 31 nos Estados Unidos, porque lá a epidemiologia é considerada, né, muito rigorosa. Talvez nós tenhamos um número suficiente aqui, equivalente a esse, e nas universidades, cada vez mais nós estamos recebendo pessoas com autismo. Então, muitas vezes, chegando na fase adulta sem diagnóstico. Então, o autismo ele é dividido em níveis de suporte 1, 2 e 3, de acordo com justamente a necessidade de suporte familiar. O nível 1, ele vai conseguir muitas vezes chegar na universidade, e muitos deles chegam sem ter tido ainda um diagnóstico, e sofreram muito tempo sem saber que tinha autismo. Então, que nós tenhamos cada vez mais esse alerta, né? O mínimo sinal, mínima dúvida, buscar um profissional, porque conhecer como é a sua condição já traz um grande alento, né? Então, nós temos, inclusive, no hospital, um estudo para diagnóstico de autismo adulto. Então, quem tiver interesse, pode, inclusive, me procurar, meu e-mail, se vocês puderem colocar, fica à disposição. A gente coloca embaixo na tela. E podem escrever para mim, podem, em busca, né, estamos em fase de recrutar pessoas interessadas de fazer parte desse estudo adulto. Ai, que bom. Então vai ser importante então, entrando em contato também com a senhora, e a senhora pode orientar quem quiser participar desse grupo, desses estudos. Exatamente. Perfeito. Vai lhe procurar, então, pelo e-mail. E qual a sua rede social? Pode ser no Instagram também. Tá, mas como que é, a senhora lembra? Carmen Gottfried é o Instagram. Tá, então a gente vai colocar, com esse sobrenome é mais difícil, né, @, pessoal? Carmen Gottfried. A gente vai colocar escrito, então, na tela aqui para o pessoal que está nos assistindo. Preferência e-mail. Tá, perfeito, então. Muito obrigada, professora, pela sua presença aqui muito. conosco. Sempre que quiser vir, as portas estão abertas, trazer uma novidade. As famílias, elas estão sedentas por informação, por acolhimento. Então, tudo que a gente puder levar de informação também deixam as famílias mais fortalecidas. Sem dúvida. Então, agora, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Pra saber de tudo, ela é o elo. Pra saber de tudo, ela é o elo. Estamos de volta com Ela é o Elo. E vamos aprofundar ainda mais essa discussão e trazer informações importantes para famílias e profissionais com o vereador de Porto Alegre, Marcelo Bernardi, para falar sobre esse tema que é tão valioso e ainda é uma pauta defendida por você, né, Marcelo? Seja bem-vindo! Muito obrigado, Deise.
imensa gratidão estar aqui para falar de um tema tão importante, né, que ataca diretamente, né, as famílias brasileiras, principalmente para nós aqui, enquanto vereador da cidade de Porto Alegre, e dizer que é uma luta constante, né? Então, nós, enquanto vereadores, eu que fui conselheiro tutelar por 20 anos na região Humaitá, Navegantes Ilhas, então eu tenho propriedade suficiente para poder falar e hoje, como vereador, poder aprimorar e fazer esses projetos de leis, né, que a gente consegue construir junto com os pais, junto com os problemas, né, porque tu tem que saber os problemas, tem que enfrentar. Então, com certeza, o nosso mandato tem sido muito importante nesse tema principal, para que a gente consiga, sim, facilitar ainda mais a vida dos pais, né, porque a maior dificuldade que tem hoje, que a gente enfrenta, que hoje a gente continua, principalmente no nosso gabinete, é os problemas que as mães enfrentam. Eu digo mães porque um dado muito importante que as pessoas têm que saber, que geralmente quando o laudo entra pela porta da frente, o pai sai pelo lado dos fundos. Então, a maioria das mães, infelizmente, são mães solos, que enfrentam essas dificuldades, essas batalhas, durante todos os dias sozinhas. Mas é que desafio, né, Marcelo? Porque tu precisa dar atenção para aquele filho de uma maneira especial, tu precisa entender como é que vai ser essa nova realidade, e aí não ter o companheiro, perder o companheiro ali naquele momento, é mais um desafio para as mulheres. As mulheres têm que ser fortes, né? Então, meu agradecimento a essas mães lutadoras, essas mães que não, que apesar de todas as dificuldades que elas enfrentam, e a gente sabe e vive isso, elas não desistem, né? desistem. Então, com certeza é um trabalho diário, porque uma mãe atípica, né? Ela é uma mãe atípica 24 horas, que precisa muitas vezes 24 horas estar ali monitorando ao lado dos seus filhos. Então, com certeza, eu acredito e tenho certeza que a maior dificuldade hoje é a porta de entrada, porque é uma luta, inclusive, que discuti muito isso na Secretaria da Saúde, na assistência social, principalmente nos CRAS, que acabam muitas vezes fazendo o primeiro atendimento, né, a essas famílias. Esse atendimento ele não pode ser difícil, ele tem que ser facilitado, ele tem que ser ofertado da melhor forma possível, um atendimento com qualidade. Inclusive, desde o primeiro ano que eu entrei como vereador aqui na cidade, eu tenho me debruçado em projetos que realmente, porque projeto é muito fácil fazer. Projeto, a gente tem muitos projetos, mas projetos que realmente... Precisa que saia do papel, né? Do papel. E vire realidade na vida das pessoas. Que impactem, entendeu, diretamente nos problemas que as pessoas enfrentam diariamente. Então, o nosso mandato tem sido um mandato que está construindo junto com os problemas das famílias atípicas. Então, já tivemos avanços ali, tá? Projetos, inclusive, já feitos, projetos já votados, projetos já aprovados. Então, muito importante essa construção junto com as famílias. E a escuta ela é muito importante. Hoje nós temos ali, eu tenho um escritório político dentro da minha comunidade e também no gabinete, onde a gente faz rodas de conversas, né? E o quanto é importante, Deise, a escuta. As mães, é tanta história, é tanta luta, é tanta dificuldade guardada, sabe, dentro delas, que muitas vezes elas não têm essa escuta, às vezes elas não têm para quem... Alguém para conversar, para dividir aquela dor, aquelas dificuldades. Elas sofrem caladas. Pois eu ia te trazer isso, Marcelo. Em abril a gente fez, numa das nossas casas solidárias lá de Guaíba, a gente fez uma roda de conversa com as mães. E eu participei com elas. E realmente isso me surpreendeu. A rotina delas é totalmente diferenciada. Uma delas trouxe a questão de, para tomar banho, ela precisa deixar a criança junto com ela. Então o banho dela tem que ser de 3 minutos, porque é o tempo que o filho consegue ficar ali. Então nem na hora do banho, que é uma coisa do nosso dia a dia, ela consegue relaxar, né? E aí tu traz isso. Não, e ainda a maioria é mãe solo. Então, com certeza, para mim foi bem impactante aquela roda de conversa. Algumas choraram, se emocionaram. Tinha uma mãe que teve o
o diagnóstico já adulto, mas aí era num nível maior, assim, ela teve que deixar ele numa clínica por um tempo, então ela estava sofrendo muito com isso também, com essa separação do filho. Então são histórias bem fortes, bem impactantes. E o quanto é importante esse auxílio, em tu pegar a mão dessas mães e dizer para elas, tu não tá sozinha. E é isso que falta na rede. É isso que falta, esse preparo. Inclusive eu tenho um projeto, tá, para qualificar os atendimentos dos servidores públicos. Cada caso é um caso, cada família é uma história diferente, cada acolhimento ela é de uma forma, nenhuma família é igual a outra. Eu, enquanto conselheiro, eu tive a oportunidade de muitas vezes estar ao lado dessas mães brigando, porque são muitas vezes problemas tão simples que os obstáculos, principalmente na rede, elas abandonam. Elas preferem não ter os laudos, porque hoje em dia, para tu ter um laudo, nós temos ali dentro do sistema aqui de Porto Alegre famílias que estão há 850 dias esperando para a primeira consulta. Então, um dos maiores problemas, e os vereadores eles têm também essa missão, inclusive já tivemos uma reunião com a doutora Sinara, que é responsável por todas as casas de acolhimentos, que veio até a Câmara de Porto Alegre, principalmente para poder levar esse atendimento, buscar verbas, né? Porque, infelizmente, o município não dá conta, são muitas, milhares de crianças, adolescentes, que estão na fila de espera esperando os atendimentos. E através das emendas, porque é um custo muito grande, uma criança por mês, por um atendimento ali, o adolescente é mais ou menos 600 e poucos reais. E ela trouxe um projeto para nós pedindo, olha, eu preciso atender 320 e poucas crianças, tá? E é um custo assim por mês é 197 mil para atender para atender 300 e poucas crianças, 320 e poucas, e anual mais de 2 milhões para atender. Imagina. Então tu imagina o custo, é um custo alto, e tu não pode pegar qualquer atendimento, porque esses atendimentos eles têm que ser com qualidade, eles têm que ser humanizados, porque essa questão de humanizar os atendimentos não pode ser atendimento, sabe, a moda louco. Eu gosto de falar, a forma que eu falo é uma forma que a comunidade entende. que tu entende. Então, é importante a gente falar a linguagem do povo. Então, tu acredita, vereador, que esse é o principal desafio que nós temos hoje, que tu percebe pelo teu mandato? É o acolhimento humanizado? É a capacitação dos profissionais? Seriam esses os principais desafios? É a porta de entrada, a capacitação, a demora, essa fila, essa demora para o atendimento, porque muitas vezes demora 2, 3 anos e ali já se perdeu muito tempo, né, que já podia estar sendo tratado. Então, e um projeto muito importante também, Deise, que eu fiz e que a rede meio que deu uma segurada, mas os pais e principalmente quem atende diretamente e gostou muito é o censo demográfico das famílias com deficiência, sabe, das crianças, adolescentes, das pessoas com deficiência e principalmente com TEA, porque hoje tu sabe que eles existem, mas tu não sabe onde é que eles estão. Onde eles estão, né? Então esse censo e não tem, não onera o município, não tem valores, informações que tu já tem no sistema. Então hoje pelas portas de entrada, pelo posto de saúde, pela escola, hoje tu tem tudo, né? social. Tu sabe de tudo, sabe que existe. Mas daqui a pouco, o que adianta tu ter um aparelho, ter um atendimento na zona norte, sendo que a maioria está na zona sul? Então, não é eles que têm que se adaptarem ao sistema. Nós temos que nos adaptar para dar qualidade. E o projeto é nesse sentido, vereador, de ter as informações, onde eles estão, quais as regiões que nós temos mais, os bairros, foi nesse sentido? Foi aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores esse projeto, e hoje vai se passar a saber aonde estão, né, não só as famílias atípicas, autistas, e sim o cadeirante, onde as pessoas com deficiência visual, então todas as deficiências, para tu melhorar os projetos, para tu melhorar os atendimentos, para poder botar as políticas públicas voltadas para aqueles tipos de situações, para dar mais qualidade para os atendimentos. Então, que nem o CERTA. O CERTA, ele é bom, ele existe, só que ele já
ele já nasceu lotado. Tem que ter vários certas, né, sabe? Então, são vários projetos que ainda podem vir com o apoio dos nossos vereadores, né? Através e com das emendas. A liderança também, a tua liderança que conhece, que convive com essas famílias há tantos anos. Com certeza. Nosso tempo é curto aqui, vereador, vai ter que voltar outras vezes para a gente conversar mais, mas eu quero que tu deixe a tua rede social, os teus contatos, para as famílias também que precisam conhecer melhor a rede, precisam de mais informações, que eles possam te procurar. Com certeza. Para quem quiser conhecer o nosso trabalho, principalmente entrar em contato com a gente, é Marcelo Bernardi Oficial, nosso Instagram. Nossa equipe está atenta, está ali à disposição para ti, mãe, que tem essas dificuldades. Nós estaremos ali te orientando, te acolhendo. Então, com certeza, é muito importante essa porta de entrada e também essa escuta. E nós estamos aqui para te escutar. Gratidão pela tua presença conosco, vereador. Já fica o convite para voltar, para a gente poder conversar mais. E agora a gente vai, então, para o nosso momento de reflexão, aquela meditação que aquece o nosso coração, no nosso quadro Fé em Ação. Sou o pastor Joel, Igreja Brasil para Cristo em Guaíba. Uma alegria poder participar desse programa e deixar uma palavra de fé e de ação para você. A terceira carta de João, versículo 2, diz: Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. A pergunta é: como está a sua alma? Como estão as suas emoções? Como estão os seus pensamentos? Se estiverem organizado e você estiver em paz com você mesmo, estiver em paz com Deus, você vai viver em paz com o teu próximo. Tudo vai bem se a tua alma estiver bem. Lembre-se que para que os seus relacionamentos estejam saudáveis, para que o seu corpo físico seja saudável, seus relacionamentos, a sua vida, o seu contexto, tudo vá bem, depende de que a sua alma esteja bem, que a sua consciência, sua mente esteja bem. A pergunta é: quem tem cuidado das tuas emoções? Quem tem cuidado da tua alma? Quem tem cuidado da parte espiritual da sua vida? Lembre-se que Deus, ele é poderoso para mudar o contexto, mudar a história. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais tudo ele fará. Que a tua alma tenha paz, a paz verdadeira que só Jesus pode dar. Que você tenha paz para que tudo vá bem na tua vida, tua família, teus relacionamentos, tua vida financeira, a tua saúde, que tudo vá bem com você, assim como vai bem a tua alma. Fique com Deus. Grande abraço, que Deus abençoe tua vida. Encerramos por aqui mais um Ela é o Elo. Agradecemos a participação de nossos convidados, as informações compartilhadas e principalmente a sua companhia. Lembre-se, cada conversa, cada gesto de cuidado e inclusão faz a diferença. Até o próximo programa com mais temas que transformam vidas e fortalecem os nossos elos. Até semana que vem. Beijo no coração!